Jesus é o filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Irmãos e irmãs, depois dessa experiência que vivemos, de entender que nada pode calar o grito de um homem e de uma mulher de fé, como toda uma multidão não pôde calar o grito do cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós precisamos entender também que Deus ouve todo o nosso clamor, como ouviu de Pedro quando as águas queriam engolir. E mesmo que a gente esteja num estado de morte, Deus nos fará ouvir a sua voz e dizer: Lázaro, sai para fora do túmulo. Mesmo que a gente esteja atrelado ao inferno, mesmo que a gente esteja atrelado a um espírito de opressão que nos fez perder toda a verdade e achar que tudo está destruído, se nós não tivermos mais força na voz para falar, Deus gritará ao ponto de que nossos ouvidos se abrirão e nós veremos Ele nos tirar de tudo aquilo que estava nos engolindo, nos afogando. Mesmo que venham as tempestades que vierem, se Jesus parece estar dormindo na nossa vida, nós precisamos acordá-lo. E existe um meio para isso. O meio é a oração. Ninguém alcançará nada de Deus sem a oração. E quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos, mais nós receberemos. No diário de Santa Faustina, nós encontraremos 14 promessas de Jesus, a sua secretária da misericórdia, e nós as trazemos neste livro, 365 ou 66 dias do ano, sem cessar, nenhum com uma palavra profética, orientadora, libertadora para a nossa vida. Como Jesus prometeu a ela: não conhecerá o inferno quem todo dia invocar a minha misericórdia. Não passará pelo vale da morte quem confiar, beber, deixar todo o seu ser se envolver pelos raios de sangue e de água que brotam do peito de Jesus. É preciso uma coragem elevada nesse tempo. É preciso ressuscitar esse gigante que está morto dentro de nós, porque deixamos de viver uma vida de oração. E qual é esse gigante? É o Espírito Santo. É Ele que realiza a obra do Pai e do Filho. É Ele com Maria que grita: Maranatá, vem Senhor Jesus. É Ele com Maria que vão destruindo toda a ação do inferno. E quanto mais unidos ao Espírito nós estivermos, mais dentro da misericórdia nós nos encontraremos. Muitas vezes nós pensamos que o maior ato de misericórdia de Deus foi ter passado pela cruz. Sim, foi um grande ato de misericórdia. Não há prova maior de amor de São Paulo do que dar a vida. Mas essa prova de amor, ela é tão grande como o amor que Ele tem por você, e te cura agora. Você que tinha problema nas amígdalas, na tireoide, como se tivesse sempre algo incomodando dentro da tua garganta, pode ficar de pé, você não vai ter mais isso. Você está curado, curada para a glória do Senhor. Olha como a graça vai se multiplicando. Ela é tão grande, ela é tão forte, como essa
graça que Deus te dá de curar essa infecção intestinal que há anos você sofria e que sentia dores que não tinha remédio que acalmasse. Aquela dor, aquele sofrimento de amor é tão grande quanto esse amor que Deus está tendo para dizer: levanta agora, nunca mais você vai ter esse problema intestinal, porque eu, o Senhor, estou te curando. Olha os sinais no meio de nós, olha os milagres acontecendo, olha a bênção de Deus, que é tão grande, que recupera a sua memória. E o Senhor me disse que não menos que 20 pessoas estavam tendo perda de memória, esquecimento, alguns até tormento mental. Você pode se levantando, porque o sangue de Cristo está inundando toda a tua massa cefálica, e você é uma criatura nova, resgatada no sangue do Senhor. Esse é aquele amor. Mas existe um amor maior, mais intenso, permanente, que não é apenas um ato sacrificial, de amor incomparável, que não se pode citar nada para comparar esse ato de amor, porque não há nada maior do que isso. Mas existe um ato de misericórdia maior do que esse. E qual é o ato de misericórdia de Deus? Maior do que o da cruz, por mim e por você, é Pentecostes. É viver Pentecostes todos os dias, é viver avivamento na casa, é viver avivamento na sociedade, na igreja, é mesmo contrariado, perseguido, não se calar. Uma jornalista satânica se levantou contra eu agora na Itália, e encontros foram cancelados, e eu entrei num caos. Falei: meu Deus, quando que o inferno vai parar de levantar coisas tão falsas? Sabe por quê? Se levantou contra, porque um menino que estava 47 dias em coma, e que durante o encontro em Salerno, no mês de novembro, a mãe estava no encontro e o médico recebeu a notícia para que ela fosse ao hospital e assinasse a doação dos órgãos que ainda não estavam em falência, e a autorização para desligar os aparelhos, porque o seu filho não tinha mais como sobreviver. E a mãe veio diante de mim, e quando a mãe perguntou isso para mim, no automático, no humano, e mesmo no amor misericordioso de Deus, eu já tinha a resposta pronta para aquela mulher. A minha resposta humana era essa: que alegria, agora você vai ser mãe não só dele, mas você pode, com esse teu ato, proporcionar o céu para ele, e você vai ser mãe de todos aqueles que os órgãos que você está doando do teu filho irão salvar. E certamente essa mãe ia ficar contente, iria consolar, não iria curar a dor, mas consolaria. Mas eu perguntei ao Espírito Santo, o que eu digo a ela? E a única resposta que o Espírito Santo me disse, diz: manda ela pegar uma caneta na mão. Eu não sabia mais nada. A mulher desesperada, imagine você humanamente, com a maior cara de pau, não se fazendo que não está vendo a dor, que não está sentindo o sofrimento daquela mãe, que não está se compadecendo dela, que está fazendo pouco caso, que está pensando só em você ir, porque você tem que ir para o aeroporto, viajar, e não tem como nem sequer atender aquela situação. E diz a ela: pega uma caneta na mão. O que você faria se você fosse aquela mulher? Eu pegaria a caneta na mão e furava o coração de quem me mandou falar isso, porque estava faltando caridade. Mas mesmo quando aos olhos do mundo parece que aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer falta caridade, a gente precisa acreditar que o nada de Deus é maior do que o tudo que nós podemos fazer por alguém. E eu, acreditando nessa promessa, disse a ela: a senhora tem uma caneta? E ela, com os olhos de lágrima cheio, e não era lágrima comum, era lágrima de sangue. Ela disse: o que uma caneta pode fazer nessa situação? E eu disse a ela: eu não sei, mas o Espírito Santo diz: pede para ela pegar uma caneta na mão.
E ela pôs a mão na sua bolsa, acreditando que o Espírito Santo estava falando. Pegou a caneta. E por causa disso que essa jornalista que estava lá, vendo isso, filmando isso, entrou fazendo um desastre na minha vida. E quando a mãe pegou a caneta, o Espírito Santo disse: vai daqui até lá rezando a misericórdia. Era 3h na Itália. E quando você chegar no hospital, Deus te dirá: assine o papel ou não assine. E o que Deus te mandar, pela misericórdia e pela graça do Espírito que está te revelando isso, você fará. E da minha parte, eu só posso me solidarizar com você. Eu vou daqui a Roma, são 3h30 de carro, e eu vou rezando a misericórdia sem parar. Eu rezei mais de 90 terços da misericórdia, porque eu fiquei com o coração ferido. Falei: essa mulher vai chegar lá e o médico vai mandar chamar a polícia e prender essa louca. Vem aqui com uma caneta fazer o quê? Se ela só precisa assinar um papel e mais nada. Só que quando ela chegou no hospital, o Espírito Santo disse para ela na porta do hospital: assina o papel e deixa o teu filho salvar vidas. E ela foi correndo. Ela tinha certeza que assinar aquele papel, autorizando a desligar os aparelhos, autorizando a doar os órgãos do seu filho, era o que o Espírito Santo queria dela. E ela chegou, bateu a campainha. Ela tinha rezado 3/3 da misericórdia no caminho até chegar no hospital. Bateu a campainha, o médico veio e ela disse: doutor, cadê os papéis? Eu vou assinar. E o médico falou: tarde demais. E ela falou: meu filho morreu? Ele falou: não, o teu filho está acordado, consciente, não tem mais nada, está curado. E essa mulher começou a testemunhar. Essa mulher começou a ir para os meios de comunicação e começou a dar entrevista na Itália sobre esse milagre. E essa jornalista satânica foi atrás de pessoas, de médicos, de profissionais de saúde, e graças a Deus, todos, até mesmo os não cristãos, diziam: nada se podia fazer pela medicina, e algo estranho aconteceu. E quando dizem para ela algo estranho aconteceu, ela diz assim: Jesus fez o milagre pela sua misericórdia e pela potência do Espírito Santo. Só que quando ela pensou que estava destruindo o meu ministério, estava destruindo os encontros que estavam agendados, a agenda se encheu tanto que eu não fiquei um dia de folga, e visitei cidades que há 15 anos que eu visito a Itália, eu nunca tinha visitado. Encontrei padres, tive encontro com lideranças, meu ministério renasceu, aprendi uma coisa de Deus: tudo é possível para aquele que crê. E quanto maior for a dor que você passar na verdade de Deus, mais vitorioso você sairá dela, e mais o inferno será humilhado por ver a glória de Deus no homem e na mulher que vive dependente do Espírito Santo. Talvez você não sabe orar, talvez você não sabe como buscar isso em Deus. Mateus capítulo 6 versículo 9, Jesus ensina como fazer. Eis como deveis rezar, juntos: Pai nosso que estais no céu, força. Versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Essa é a misericórdia, essa é a graça do Espírito Santo. Você não pode guardar rancor no seu coração. Versículo 15: mas se não perdoar aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará.
Como eu quero algo para mim, que eu ainda não estou sendo para o outro. Como eu quero o perdão de Deus, se eu não estou perdoando. Como eu quero a cura de Deus, se eu não estou sendo fonte de cura para o outro. Como eu quero o amor de Deus, se eu estou fazendo acepção de pessoas e não sou capaz de amar o outro. Como eu quero a riqueza de Deus, se eu estou sendo miserável no ser generoso, no ser caridoso, no acolher quem está caído, no atender quem chega à porta da minha casa, no socorrer aquele que no sinaleiro está me pedindo ajuda, no fazer com que quem está passando fome, a comida que está sobrando e que muitas vezes vai para os lixos da minha casa, ela chegue para que aquele irmão, aquela irmã não tenha mais fome. Só o Espírito Santo pode nos conceder essa graça. Eu queria fazer uma catequese aqui do Pai Nosso hoje. O catecismo da igreja, meus irmãos, diz que o Pai Nosso não é uma oração comum, mas ela pode se tornar uma oração comum, se ela não for feita sobre a luz do Espírito Santo. Nos artigos 2803 até 2854, o catecismo da igreja católica diz que no Pai Nosso nós podemos fazer 7 pedidos, e que esses pedidos vão nortear todas as nossas necessidades, e neles, com fé, nós encontraremos a graça que buscamos em Deus. Primeiro pedido, os 7 pedidos são petições baseadas no ensinamento da própria igreja, e quando nós caminhamos com a igreja, nós caminhamos com Deus. Quando nós abandonamos o caminho da igreja, nós abandonamos o caminho de Deus. Primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Olha o que a igreja diz: só Deus santifica. Então, se esse pedido nos leva a reconhecer as necessidades de respirarmos o santo nome de Deus, afinal, não somos capazes de santificar o nome do Senhor, mas podemos fazer o contrário, blasfemar em nome do Senhor, através de nossa má conduta. Que o nome do Senhor seja louvado, santificado e não blasfemado. Eu não quero dizer os palavrões que a gente diz usando o nome de Deus, pensando que está falando coisa boa. Olha uma frase demoníaca: puta que te pariu. Olha outra frase demoníaca: minha vida está um inferno. Olha outra frase infernal: nada na minha vida dá certo. Você está blasfemando o nome de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti, e a tua boca está falando do que o teu coração está cheio. É porque o Espírito Santo já não tem mais espaço no teu coração para orar, para santificar os ambientes, as situações da tua vida, e aí tudo começa a desmoronar. E daí não adianta eu rezar o Pai Nosso, se eu não estou santificando, mas eu estou blasfemando. Tomara que morra aquela praga, que Deus manda um raio e queime aquele político. Vai queimar você no inferno e não o político. Deixa eu perguntar, numa linguagem mundana, tá? O Putin será salvo? Se você pensou que não, você acabou de dizer que você não vai ser salvo. Se você pensar, aquela pessoa que te traiu, que matou alguém que você ama, que te roubou, que levantou falso testemunho, vai para o inferno, você já está mais perto do inferno do que essa pessoa, porque você não está santificando, você está blasfemando, você está pondo limite na misericórdia do Senhor. Eu vim para que todos tenham salvo, por isso nós rezamos: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia.
Ficou alguém de fora? De nós e do? Não podemos blasfemar, não podemos condenar, temos que ser fonte de misericórdia. Segundo pedido, o Catecismo da Igreja nos ensina: venha a nós o vosso reino. Esperar ansiosamente a manifestação do reino, diz o Catecismo, é algo que acontece naturalmente na vida de um cristão. É um desejo que só vai aumentando à medida da nossa fé, sendo forjada ao longo de nossa caminhada espiritual. E o Catecismo deixa bem claro. Mas o mal é que os católicos não leem o Catecismo. Eu já estou vendo o pastor pregar na igreja dele com o Catecismo da Igreja Católica na mão, e eu não vejo o pregador católico usando o Catecismo para pregar. Eu não vejo o padre usando o Catecismo para dizer o que é pecado e o que é amor. Mas eu vejo muita gente usando o nome de Deus para dizer assim: ah, Deus é amor, um dia você vai encontrar a tua salvação. E não denuncia mais o pecado. Hoje tudo é comum. Se você não está feliz no teu matrimônio, busca a felicidade com alguém. Você tem direito da felicidade. Se você nasceu num sexo e você não está feliz vivendo aquela tua natureza, então busque outra natureza. Você tem direito da felicidade. Ninguém pode te privar. Isso é inferno. Isso é blasfemar. Isso é não santificar. Venha a nós o vosso reino. Isso é dizer, diz o Catecismo da Igreja: eu não quero o céu, eu quero o inferno. Eu não quero Deus, eu quero Satanás. Eu não quero a verdade, eu quero a mentira. E quantos hoje, dentro da própria igreja, para esconder a safadeza do pecado, você chega dentro do confessionário e o próprio confessor diz: isso não é pecado. E o que a igreja diz no Catecismo? Tudo que minha consciência acusa é pecado. E se me acusa, ninguém pode dizer que não é pecado. Pode não ser para quem está me escutando, mas se o Espírito Santo já levou a minha consciência a acusar, e eu não quero mais aquilo, eu estou arrependido, eu tenho direito da misericórdia. E não é um ser humano, por mais ungido que seja, que vai me privar disso. Se para ele não é pecado, saia daquele confessionário, vá para outro confessionário, mas não deixe de fazer o reino de Deus acontecer na tua vida. Eu não sou mais moleque, eu já sou avô. Eu já tenho 40 anos de vida missionária. Eu não tenho mais por que falar coisa para agradar os outros, para me dar bem, porque eu não quero me dar bem com os homens, eu quero me dar bem com Deus. E eu só vou me dar bem com os homens se eu me der bem com Deus, porque o dia que eu quiser me dar bem com os homens, rompendo com Deus, eu já me dei mal. Olha o que o Catecismo deixa claro: que pedimos aí a segunda vinda de Cristo. E Cristo está chegando. Estamos prontos para a vida eterna? Ou estamos acomodados com a morte eterna? A consolidação do reino, mas também nos mostra que começamos a viver como cidadãos do reino de Deus, na ação do Espírito, diz o Catecismo, do Espírito Santo, que transfigura nossas vidas. Uma pessoa que chegou aqui com problema nas carótidas, Deus já te curou, Ele desobstruiu as veias do teu pescoço. Quem é essa pessoa? Pode levantar, levanta, pode ter mais, pode levantar, está curado, está curada, em nome de Jesus Cristo. Você que chegou aqui com uma alergia na sua cabeça, eu não sei dizer o nome dessa doença, porque é uma palavra esquisita que o Espírito Santo me falou, mas você tinha tanta coceira na sua cabeça, tinha hora que você tinha vontade de arrancar todos os seus cabelos. Nunca mais você vai sentir isso, nem as feridas vão aparecer mais na sua cabeça. Pode levantar, Deus já curou você. Quem é essa pessoa? Pode levantar, em nome de Jesus. Levanta agora, está lá atrás, tem mais pessoas. Deus não cura uma pessoa sozinha. Quando Deus vai curando, Ele vai curando outras doenças, feridas na cabeça, micose na cabeça, câncer no couro cabeludo. Deus vai curando tudo. Deus, a sua misericórdia é infinita. O que é limitada é a nossa maneira de fazer o reino de Deus acontecer. Terceiro pedido do Pai Nosso que nos ensina o Catecismo:
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, diz o Catecismo da Igreja, é a nossa salvação, e que cheguemos ao conhecimento da verdade, e o conhecimento da verdade nos leva a uma vida virtuosa, cheia de sentido, de amor ao próximo, uma vida apontada para o céu, ou seja, para a vontade de Deus, não apontada para o meu querer, e nem para aquilo que os outros querem ao meu respeito, mas apontada para o céu. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus é a nossa real e completa felicidade. Querer a vontade de Deus que seja feita em nós a cada momento, é querer o que é de melhor, e desejar que seja feito em nós e na vida dos outros o que tem de melhor. Jesus Cristo foi obediente, fez a vontade do Pai, Ele é nosso modelo. Nós precisamos da graça de Deus para colocar obediência em prática. Por isso pedimos nessa oração: seja feita a vossa vontade. Eu não posso rezar o Pai Nosso e fazer a minha vontade. Veja, Padre Pio disse: quem obedece e faz a vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus o justificará, e todos saberão que ele estava na vontade de Deus. Você não precisa se defender, o Espírito te defenderá. Maria fez a vontade de Deus: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós começamos com esse texto ontem da anunciação do anjo. Depois ela se tornou tão mestra em fazer a vontade de Deus, que nas bodas de Caná, João capítulo 2 versículo 5, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Meu irmão, não queira o que Deus não quer. Não deseje para você e para ninguém o que Deus não quer. Gênesis capítulo 12 versículo 1 e 3. Abençoai. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, mas você abençoa. Lá em Abraão, Deus já estava dando a ordem. Se queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que ser pessoas do bem, da bênção. Nós não podemos levar as pessoas ao pecado, e nem ser fonte de pecado para as pessoas. Se você tem amizades que te levam ao pecado, corte. Se você tem contatos no seu celular que te levam a pecar, corte, bloqueie, para de seguir na rede social. Se você tem alguém, por melhor que seja a pessoa, que te faz mal, que te faz errar, que te faz se distanciar da vontade de Deus, afaste-se dessas pessoas, purifique as tuas amizades. Santidade não cai do céu, ela acontece pela vontade de Deus. Jesus fez a vontade de Deus. João capítulo 4: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Deus fazendo a vontade de Deus. Eu não falo por mim, mas falo aquilo que o meu Pai me revelou. Quem me vê, vê o Pai, porque não faço a minha vontade, mas a vontade dEle. Deus faz a vontade de Deus. Se nem Deus pode deixar de fazer a vontade de Deus, não será você e eu que seremos salvos fazendo a nossa vontade ou obedecendo a homens. O centro da Bíblia é o Salmo 118 versículo 8. E o que diz o Salmo 118? Na Ave Maria é Salmo 117 versículo 8, que é uma tradição adaptada, mas na tradição original, o Salmo 118 versículo 8 é o centro da Bíblia. A Bíblia tem 1188 capítulos. A metade de 1188 é o capítulo 594. E o capítulo 594 da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. Da Ave Maria, Salmo 117, versículo 8. E o que diz esse versículo? Mais vale confiar em Deus do que nos homens. Aonde você tem colocado a tua confiança? Em quem você tem depositado a tua esperança? Continua o catecismo da igreja:
Quarto pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, diz o catecismo, Deus nos dá a vida, também nos dá o sustento material e espiritual. Neste pedido, direcionamos toda a nossa confiança em Deus, diz a igreja, em uma espera passiva, não numa espera passiva, mas em uma busca pelo pão necessário, sem nenhuma inquietação e nenhuma preocupação desconfiada. O pão da vida é a Eucaristia, alimento celeste, que nos dá o gostinho da eternidade, mesmo em nossa vida temporal. Este pão alimenta a nossa alma e fortifica a nossa espiritualidade. Por isso, cotidianamente, diz a igreja, devemos pedir o pão de cada dia e nunca nos afastarmos da mesa eucarística. De que adianta eu ter um corpo saudável e uma alma anêmica por falta de Jesus na Eucaristia? Um corpo que não se alimenta morre. Uma alma que não é alimentada pela Eucaristia vai passar fome na eternidade. Pode ter em abundância aqui nesse mundo, mas passará fome na humanidade. Uma vez tinha uma senhorinha, ela morava num barraco, ela não tinha nada, e todo dia ela saía, erguia as mãos e dizia: Pai Nosso. E quando chegava, ela dizia: o pão nosso, eu não tenho, Senhor, manda alguém trazer. E todo dia alguém chegava com uma sacolinha e alimentava ela. Quando ela pegava a sacolinha, ela dizia: obrigado, Deus, que hoje você mandou o pão que eu preciso. Do lado dela morava um magnata, numa mansão enorme, carrões importados, não acreditava em Deus, e todo dia ele ficava muito irado, porque aquela senhorinha agradecia a Deus, e ele dizia: Deus não existe, são os miseráveis que vêm com o resto de comida e jogam na porta dela, e ela fica falando Deus, e se esse Deus existisse, miserável desse jeito, que vem com essa sacolinha, eu não iria querer seguir ele. Aí foi chegando um tempo propício do Natal, e o filho dela, que ela não via há muito tempo, escreveu uma carta e disse: mamãe, no Natal vou te visitar com minha esposa e com o seu netinho. Então ela saiu naquele dia, depois de ver essa carta, ergueu seus braços e falou, na hora do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia. Falou: Senhor, hoje você tem que caprichar. Eu não tenho que dar para o meu filho, para minha nora, para o meu neto. Eu posso hoje ficar sem comer, Senhor. Eu não quero pão para mim, eu quero pão para alimentar a minha família, Senhor. Manda mais, Senhor, eu preciso mais. O magnata escutou, falou assim: hoje eu vou quebrar essa mulher. Pegou seu carrão, foi no mercado, encheu o porta-mala de tudo quanto é coisa, comprou comida que ele nem comprava nem para ele. Chegou, descarregou na porta do barraco da mulher. Se a mulher recolhesse toda aquela comida para dentro do barraco, caía o barraco, ela perdia o barraco. Quando ela saiu do lado de fora e viu aquela montoeira de comida, ela ergueu os olhos e começou: oh meu Deus, Yeshua, glorifica, glorifica, olha quanta graça. Meu Deus, você me deu além do que eu pedi. E o magnata, escondido atrás da cerca, se levantou e disse: Deus não existe. Hoje fui eu com o meu dinheiro que comprei tudo isso, nem os miseráveis da sacolinha passaram. E ela, cheia de júbilo, ergueu os braços para o alto: Yeshua, glorifica, muita glória a ti, Yeshua, porque além de você me dar muito mais do que eu pedi, você fez o diabo pagar a conta. Às vezes, na hora de fazer a caridade, se a gente não pensa no Pai Nosso que nos dá o pão, para também a gente ser fonte de pão, de alimento para o irmão, a gente pode deixar o diabo tomar conta de uma coisa boa e tornar ela infernal. E a igreja, ela é muito sábia, por isso continua, quinto pedido, aqui começa a complicar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Olha o que diz o Pai Nosso. Essa parte da oração enche-nos de responsabilidade. Se rezamos com o coração, afinal uma condição para que sejamos perdoados, devemos ser também fonte de perdão para o irmão. A palavra de Deus nos explica que é impossível amar a Deus a quem não se vê, diz a igreja no catecismo, diz São João na sua carta. É impossível amar a Deus que não se vê, se não somos capazes de amar o irmão. E perdoar é amar. A medida da misericórdia de Deus para comigo e para contigo é a medida da nossa misericórdia para com o irmão. Existem duas coisas que Deus não abre mão. Deus é extremamente justo e Deus é extremamente misericordioso. E a medida da misericórdia de Deus é a medida da sua justiça. E a medida da sua justiça é a medida da misericórdia. Nós seremos julgados pela misericórdia ou pela justiça. Depende de como nós vivemos a nossa vida. Jesus disse a Santa Faustina: a misericórdia é a última tábua de salvação da humanidade. E ela: como assim, Senhor? E Jesus perguntou a ela: sem a minha misericórdia você será salva? E ela falou: impossível. Jesus disse: ninguém alcançará a salvação sem a misericórdia. Ninguém. E o ato de misericórdia maior, eu volto a dizer, é Pentecostes. E nós só estamos falando do Pai Nosso. Não vou me estender muito. Vamos para o 6º pedido que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Meu irmão, para de brincar com fogo. Eu estou fazendo um texto toda semana. Eu pedi essa luz do Espírito Santo. Eu estava meio depressivo. Depois do Covid eu comecei a sentir muito cansaço. Eu não tinha mais a mesma resistência. Eu sou muito de orar nas madrugadas. Eu não estava mais conseguindo. E eu fui enfraquecendo na fé. E eu comecei a ver que aquilo era uma tentação. E eu fui pedir ao Espírito Santo. E ele disse para mim, eu fui pedir: dá-me a graça de ter mais tempo para descansar, porque eu não estou suportando. Eu estou com 57 anos, Espírito Santo. Tenha compaixão de mim. O velhinho aqui está acabado. E o Espírito Santo diz: você precisa fazer mais do que você fez até hoje. Porque tudo o que você fez até hoje foi aquecimento. Agora o jogo começou. E se você não correr, você vai atrofiar. Então comecei a gravar toda segunda-feira uma formação de 15 minutos, toda quarta-feira uma pregação de louvor, toda sexta-feira outra pregação. Comecei a escrever toda semana um capítulo de um novo livro. Gente, em um ano eu escrevi já 6 livros para a glória do Senhor Jesus. 2 já foram lançados pela Canção Nova, Nosso Milagre Maior, A Misericórdia no Meio do Dia a Dia. Já tenho mais 4 desses prontos. E já estou no meu outro 5º livro terminando. Já estou no 20º capítulo. Eu nunca consegui em 40 anos de missão escrever mais do que 7 capítulos no livro. Se você achou que já fez muito, você precisa fazer muito mais. Se você está cansado, se consuma de vez pelo Senhor. Gaste-se como uma vela se gasta no altar. Entregue-se como o rio se entrega ao mar. É o único jeito de encontrarmos o reino definitivo. É o único jeito de encontrarmos a misericórdia diante de tantas misérias que praticamos. E hoje, nesse cansaço todo, eu já consigo ter mais de 7 horas diárias de oração. E sobra muito tempo para pecar. Eu imagino quem não ora. Eu imagino quem não vai à missa, quem não reza o rosário, quem não reza a misericórdia, quem não faz os clamores, quem não busca na Lexio Divina, na liturgia das horas, quem não faz adoração, quem não visita os necessitados, quem não se coloca a serviço da construção do reino. Eu imagino o que o diabo está fazendo com essas pessoas, e por isso eu quero fazer muito mais, porque eu não quero que ele faça comigo o que está fazendo com essas pessoas.
Só tem um jeito: servir a Deus é fugir do diabo. Ter uma vida de oração é viver o céu aqui nessa terra. Deixar de orar é viver o inferno aqui e a eternidade infernal depois. Pare de se iludir. Eu preciso ver um filminho. Eu preciso tirar uns dias de férias na praia. Gente, para você ir ver um filme, você pode continuar rezando. Se você for para a praia e você não for para a missa, você foi para o inferno. Eu preciso ir para um shopping. Quem disse que no shopping não dá para você fazer um xaralabacandarachanda e pedir o batismo para todo mundo que está ali? Quem disse que no shopping não dá para rezar misericórdia, não dá para invocar os anjos? Quem disse que você não pode fazer como São Francisco, que convidou o seu confrade para evangelizar a cidade, e eles saíram e passaram por muitas horas andando na cidade inteira e não rezaram uma Ave Maria, para não ser injusto, não disseram nenhuma vez Jesus. E quando voltaram, o confrade estava decepcionado com Francisco e disse: você me convidou para evangelizar e a gente não orou e não disse uma palavra. E Francisco olhou para ele e falou assim: você está enganado. Eu orei o tempo todo e evangelizei o tempo todo, com o meu jeito de vestir, com o meu jeito de olhar, com o meu jeito de sorrir, com o meu jeito de me portar diante de todos os lugares por onde nós passamos. A evangelização não é só quando você está com o microfone na mão, não é só quando você está num lugar que você pode mostrar o carisma que Deus te deu. Você tem que evangelizar em todas as situações. Isso é evitar cair na tentação. E o último artigo que eu fiz de ontem é seguimento do que eu fiz a semana passada. A semana passada Deus disse para mim: pare de brincar com fogo, fuja da tentação. O que tem te tentado, o que tem te cansado, não é o tempo que você está comigo, Deus falando para mim, mas o que está te cansando é do tempo que você está perdendo com coisas sem valor. Sétimo pedido: mas livrai-nos do mal. Olha o que diz o catecismo disso. Este é o último pedido que reúne todas as misérias humanas, que entretanto no mundo, pelo autor de todo mal, que é Satanás, que o Senhor nos livre de todas as armadilhas do inimigo e nos conduza à vida eterna. Jesus Cristo conquistou a vitória sobre o mal e a morte, mas precisamos tomar posse, resgate pelo sangue do Senhor, até dizer o nosso sim diário. Somos frágeis, diz a igreja. Precisamos pedir que o Senhor, pela luz do Espírito Santo, nos liberte de todo mal diariamente. Santo não nasce pronto. Quem faz o santo é o Espírito Santo. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo e você reza como se a oração fosse uma junção de palavras potentes a te enganar e enganar os outros, porque rezar o que não vive não é rezar. Santa Teresinha diz que o cristão deve ser e deve rezar o que vive e viver o que reza. Se eu rezo 7 horas e não vivo o que eu faço nessas 7 horas, eu ainda não estou pronto para o céu. E se Jesus voltar e eu não estou vivendo o que eu rezo em 7 horas, se Jesus chegar agora, só Deus na minha causa, não sei na tua, mas eu precisaria do Padre Adão estendendo a mão e dizer: Senhor, salva aquela alma podre. O Pai Nosso, além dos 12 pedidos, eu fiz isso nessa noite. Ele traz 12 significados importantes. Primeiro deles, a filiação. Pai Nosso,
Devemos orar como filho de Deus. Depois do Pai Nosso nos traz uma direção: que estás no céu. Quando oramos, devemos ter o desejo do céu, direcionar a nossa oração para o céu. Essa é a direção. Nos dá direito de adoração. Santificado seja o teu nome. Na oração devemos glorificar. A nossa oração deve ser de glória, de júbilo. Não é toda hora dizendo para Deus que eu tenho grandes problemas. Precisamos inverter. É toda hora dizendo para os meus problemas que eu tenho um grande Deus. Quem é maior, os problemas ou Deus? Então pare de perder tempo dizendo para Deus que você tem grandes problemas. Comece a dizer para os teus problemas que você tem um grande Deus. Isso é adoração. Quarta, aceitação. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Venha o teu reino. Estar aberto à presença de Deus. Quinto ponto, nos traz o direito da submissão. Faça a tua vontade. Ser submisso à vontade de Deus. Aprendemos a obedecer a Deus pela palavra. Nos torna comprometidos. Sexto ponto, assim na terra como no céu. Cada expressão demonstra o nosso propósito. Sétimo, nos dá o sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus cuida de cada um de nós com detalhes. Deus sabe o que você precisa. Eu conto um testemunho rápido. Eu fui para os Estados Unidos e eu xinguei o Marcelo para ele xingar a agência. Eu também sou humano, eu brigo também, tá? Coitado daquele menino ali, ó. Se ele não for para o céu, eu não vou. Porque o que ele me aguenta, vocês não têm noção. Quando o homem age, eu só conheço o olhar dele assim, dizer, ai, que vontade de arrebentar, mas eu vou suportar. Já conheço, tá? E aí eu falei, Marcelo, eu estou muito cansado. Liga para a agência, reserva uma poltrona, eu preciso rezar. Eu quero rezar daqui até nos Estados Unidos, chegar lá pronto para a missão. Quando cheguei no aeroporto, gente do céu, eu não fui para o rabo do avião, porque é proibido pela lei, senão tinham colocado eu no rabo do avião. Me botaram no meio. Eu não consigo ir no meio das pessoas, porque eu estou toda hora em nome do Pai, fazendo o sinal da cruz, abrindo a Bíblia, pegando meu crucifixo. Eu ando com meu kit de Satanás na mesinha do avião, gente. Kit anti-Satanás, com a minha cruz, com a minha Bíblia, óleo exorcizado, sal exorcizado, água benta, com a minha cruz, com o meu terço. Eu rezo, eu acordo, estou rezando, eu durmo rezando, acordo rezando. E quem está do meu lado, se não tem fé, é complicado. A pessoa não consegue dormir e eu me sinto culpado. Então eu sempre peço, me dá corredor, porque eu viro do ladinho no corredor, se alguém passar, não vou incomodar, vai ter que ver eu rezar. E eu fui para o meio. Quando eu fui murmurar, o Senhor disse assim, louve por tudo. E eu comecei a louvar. Aí eu pensei que o meu problema tinha acabado. Falei, eu vou no meio, já aceitei. O Deus quer que eu santifique uma pessoa de cada lado. Será desse jeito que eu vou fazer? Quando eu fui entrar, pela primeira vez em todos esses anos de missão, eu fui passar a linha na saída do país, vasculhar a minha vida. Eu não sei, mas ultimamente não tem aeroporto que eu não passo por perseguição. Na realidade eu sei o que é. Eu rezei para uma autoridade desse país, e hoje as autoridades que estão aí nos perseguem, porque pensam que a gente fez na carne, e não sabem que a gente é profeta, e faz em Deus as coisas que faz. Mas pode vasculhar minha vida, não vou encontrar nada. Pode até arrancar minha língua, mas nunca vão calar ela. E eu fui passar a língua. Quando eu fui murmurar, eu lembrei, louva. Aí eu comecei a louvar a Deus. Eu fui o último. Você imagina a vergonha. Quando eu entrei, o avião estava atrasado 40 minutos por causa de mim. Avião internacional. Atrasado. Todo mundo olhando para minha cara. E eu com a malinha de mão, falei, não vai ter lugar, Senhor. E ele, louva. Cheguei, só tinha uma vaga para minha bolsa. Quando eu fui sentar, tinha uma mulher aqui, tinha um homem do outro lado, o banco do meio. Eu estava tão cego. Quando eu fui sentar, eu fui pedir licença. E quando eu fui pedir licença, era a Rogerinha da Canção Nova. E quando eu olhei para o homem do lado, era Padre Roger da Canção Nova. E eu falei, glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor.
Rezamos a noite inteira, gente. Um vindo de Brasília, outro saindo de Cachoeira Paulista, outro saindo do Paraná. Ninguém tinha nada reservado. E Deus nos colocou junto, porque Deus queria santificar todos aqueles que estavam naquele avião naquela noite. 12 horas de oração. A volta não foi diferente. A volta eu cheguei no aeroporto, já disse: Marcelo, esquece a mala, eu vou chegar lá, eu tenho o cartão especial da companhia, agora eu consigo, eu chego e pego mala. Cheguei para pegar a mala, nem a mala que eu tinha direito, tinha mudado a lei, eu tive que pagar a mala, para trazer minha mala de roupa suja. E eu não falei, não vou murmurar. Eu já sabia que o Padre Jorge tinha voltado para o Brasil, eu falei, essa graça eu não vou ter. A Rogerinha voltava na terça, eu estava voltando no domingo à noite. Eu falei, a Rogerinha não volta comigo, Senhor, o que vai acontecer? Entrei, mas não fui. Fui para a salinha de novo. Cheguei no Brasil, fui para a salinha de novo. Quando eu fui sentar, Padre André, formador da RCC do Brasil, eu formei ele. Quem pregou a escola Paulo Apóstolo e despertou o ministério sacerdotal na vida do Padre André, hoje um dos pregadores mais procurados do Brasil, no mundo inteiro, um sacerdote que fala muitos idiomas, se formou em Roma. Quando eu fui para sentar, eu falei, meu lugar é corredor. Tinha alguém sentado, e bota um tamanho grande, espaçoso. Quando eu vi a criatura sentada, eu falei, perdi o corredor, porque eu não vou pedir para essa pessoa sentar no meio que vai faltar caridade. Quando eu fui pedir licença para sentar, era Padre André. Na janela, uma senhora. Falei, se eu pedir para ir na janela vai ficar pior. Essa senhora já deve ter pago para sentar nessa janela. Eu vou para o meio. Quando eu fui sentar, era a coordenadora do último grupo de oração que eu tinha pregado em Newark, que estava vindo para o Brasil, e falou assim, Ironi, eu sabia que você vinha nesse voo, eu rezei 2 dias pedindo que Deus fizesse eu sentar do teu lado. Meu irmão, Deus vai prover. Essa é a certeza do sustento. 8º ponto, o perdão. Perdoa as nossas dívidas, arrepender e confessar os nossos pecados. 9º ponto, reconciliação. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, devemos perdoar quem nos ofende. 10º ponto, vigilância. Não nos deixe cair em tentação. Precisamos estar atentos com tudo. 11º, proteção. Livra-nos do mal. Deus nos ajuda a vencer tudo o que é ruim. 12º, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Tudo deve ser louvor. Quando oramos e concordamos diante de todos esses segmentos de uma só oração que Jesus ensinou, nós vamos viver Pentecostes e vamos mergulhar a nossa vida na misericórdia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai ser só com Maria de Jesus crucificado. O diabo fugia de Maria de Jesus crucificado, porque o diabo, vendo que ela rezava o rosário, que ela ia na missa, que eu estou terminando para a gente rezar. Terminou mesmo, né? Já estourei, né? Termina 12:30 tudo, né? Então eu termino 12:30 tudo. A irmã reza de tarde. A irmã está lá nas confissões dela. O que eu estava falando mesmo? Eu quero ver se vocês lembram. Vocês estão atentos, a pregação não está sendo tão ruim assim, não. Maria de Jesus crucificado, ela rezava o terço, ela confessava todo dia, ela ia à missa todo dia, ela orava com a palavra todo dia. Está vendo? Eu estou com a relíquia dela aqui, eu não largo. Não largo dela. Porque o diabo diz que não consegue chegar perto dela, e eu sou bobo. Se eu tenho a relíquia de 1º grau, ando com ela, ele não vai querer chegar perto de mim também, né? E se chegar, ela vai sapecar ele.
Aí o diabo foi para Jesus e falou: quero tomar o corpo dela, ela está me torturando. E Jesus falou assim: eu vou deixar, mas primeiro eu vou avisar ela. E Jesus falou para ela: olha, a partir do momento que eu falar com você, o diabo vai tomar o teu corpo por 40 dias. Mas se você continuar jejuando, rezando o rosário, orando com a palavra, Jesus falando para ela, indo à missa todo dia, o diabo nunca mais chegará perto de você. O diabo tomou conta dela. Tinha dias que parece que o diabo moía os ossos dela, e ela louvava a Deus, e as irmãs gritavam: Senhor, tira o diabo dela, Jesus, ela está sofrendo. E ela gritava: saiam daqui, suas filhas de Satanás, eu estou torturando o diabo. Passado uma semana, o diabo gritava e as irmãs escutavam: Jesus, me tira desse corpo, eu não aguento essa mulher, ela reza demais, ela jejua, ela só quer confessar, me tira desse corpo. Jesus disse para o diabo: você vai ficar aí 40 dias para nunca mais tocar nela. Depois de 40 dias o diabo vazou dela, e cada lugar que ela chegava, ó, o diabo aqui, ó, corria. Estou com outra relíquia de santo aqui, Carlo Acutis, um menino, gente. Estive lá, visitei o corpo dele, eu fiquei com medo. Eu fui visitar o corpo do Padre Pio muitas vezes e está intacto. Fui visitar a Rita de Cássia, está lá intacta, mas eu nunca senti medo, porque nenhum deles está tão perfeito como Carlo Acutis, um menino que não faltava a missa nenhum dia. E quando eu toquei no vidro, eu pensei que ele ia abrir o olho e olhar para mim e dizer: bom giorno. E se ele diz isso, eu corro. Gente, um menino que está testemunhando para o mundo, de tênis, de calça jeans, de moletom, de camisa de marca, de cinta de marca, lá no seu corpo, mas intacto, porque ia à missa todo dia, porque não saía da sua casa para fazer uma viagem. Se no caminho ele tivesse que ficar um dia sem missa, ele não saía de casa. Ele ia para a escola, a mãe disse que não aguentava mais ir na loja comprar roupa. Ele saía de manhã com mochila, tênis, roupa de frio, e quando ele voltava, chegava de cueca em casa, porque ele ia dando a roupa dele para os mendigos e ia ficando sem nada. Quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você quiser ter e guardar para você, mais miserável você será. Isso vale para todas as dimensões da nossa vida. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironispo Daro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironispodaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironispodaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.